Franco da Rocha, uma cidade localizada no coração de São Paulo, conhece bem a fúria da natureza. Esta cidade pitoresca, cercada por montanhas e rios, tem uma história marcada por eventos climáticos extremos. Em 31 de janeiro de 2025, o céu se abriu, desencadeando um dilúvio que mergulhou a cidade no caos mais uma vez. As ruas rapidamente se transformaram em rios e a vida cotidiana foi interrompida. A chuva implacável trouxe de volta memórias dolorosas de tempestades passadas, testando a resiliência da comunidade. As pessoas se lembraram das enchentes devastadoras de anos anteriores, que deixaram cicatrizes profundas. Esta não foi a primeira vez que Franco da Rocha enfrentou a ira da natureza. A cidade tem um longo histórico de enfrentar tempestades severas e inundações. À medida que o nível da água subia, aumentava também a ansiedade de uma comunidade familiarizada com o poder destrutivo da fúria da natureza. As pessoas observavam com apreensão, temendo o pior. A história de Franco da Rocha é uma história de resiliência, de uma comunidade que junta os pedaços e reconstrói, repetidas vezes. Cada tempestade é um lembrete da força e da união de seu povo. O dia começou enganosamente calmo, com o sol espreitando por entre as nuvens. As previsões indicavam possibilidade de chuva, mas nada poderia ter preparado Franco da Rocha para o dilúvio que estava por vir. No final da tarde, os céus se abriram, liberando uma torrente de chuva que castigou Franco da Rocha. As ruas se transformaram em rios caudalosos, com o nível da água subindo com velocidade alarmante. A tempestade continuou durante a noite, a chuva implacável não mostrando misericórdia. O dilúvio trouxe consigo um senso de urgência, uma corrida desesperada contra o tempo enquanto os moradores buscavam segurança em terrenos mais altos. Conforme a noite avançava e a chuva continuava sem trégua, a situação em Franco da Rocha tornava-se cada vez mais grave. A chuva incessante transformou as ruas da cidade em rios furiosos, tornando o transporte impossível e prendendo os moradores em suas casas. As águas da enchente subiram rapidamente, inundando casas e comércios, deixando um rastro de destruição. A enchente isolou bairros inteiros, transformando-os em ilhas, isolando famílias. O transporte público parou totalmente, com ônibus e trens incapazes de navegar pelas ruas inundadas. A cidade de Franco da Rocha enfrentava seu pior pesadelo, uma luta pela sobrevivência contra a fúria implacável da natureza. Mesmo com a tempestade em fúria, uma tempestade diferente se formava em Franco da Rocha, uma tempestade de resiliência, compaixão e ação rápida. Conforme as águas da enchente subiam, também subia o espírito da comunidade. Vizinhos ajudavam vizinhos, compartilhando comida, abrigo e oferecendo ajuda aos necessitados. As autoridades locais responderam rapidamente à crise, mobilizando serviços de emergência para resgatar moradores ilhados e fornecer ajuda aos afetados pelas enchentes. Bombeiros, equipes da Defesa Civil e voluntários trabalharam incansavelmente, navegando pelas águas traiçoeiras da enchente para alcançar aqueles que precisavam. Em meio ao caos e à devastação, o espírito de humanidade brilhou, um farol de esperança diante da adversidade. Seção 5 Ecos, de 2022. Uma cidade testada. Lições aprendidas. A enchente de janeiro de 2025 foi um doloroso lembrete das enchentes devastadoras que assolaram Franco da Rocha apenas 3 anos antes. As águas subiram rapidamente, inundando ruas e casas e deixando a comunidade em estado de choque. Em janeiro de 2022,
Tá bom? Tá, beijo, tchau. Comunidade em estado de choque. Em janeiro de 2022, a cidade experimentou um dilúvio ainda mais severo, com precipitação pluviométrica superior a 195 milímetros em apenas 72 horas. A resposta de emergência foi rápida. Residências que foram afetadas por volta das 7 horas da manhã, o deslizamento de terra, inclusive o exato momento em que o morro veio abaixo foi registrado por apenas 72 horas. A resposta de emergência foi rápida, mas a magnitude do desastre foi avassaladora. No entanto, a enchente de 2025 também revelou que a cidade aprendeu lições valiosas com o desastre de 2022. A comunidade se uniu, mostrando resiliência e determinação em face da adversidade. Após as enchentes de 2022, investimentos significativos foram feitos na melhoria da infraestrutura da cidade e na preparação para desastres. Barreiras contra inundações foram reforçadas e novos sistemas de drenagem foram instalados. Embora as enchentes de 2025 ainda tenham causado danos significativos, essas melhorias sem dúvida mitigaram o impacto, evitando mais perdas de vidas e reduzindo a escala geral da devastação. A cidade de Franco da Rocha mostrou que, mesmo diante de desafios imensos, é possível aprender, adaptar-se e emergir mais forte. Seção 6. A Batalha Inacabada. Infraestrutura e planejamento urbano. Apesar do progresso feito desde 2022, a enchente de janeiro de 2025 serviu como um lembrete severo de que a batalha contra as forças da natureza está longe de terminar. A enchente destacou a necessidade urgente de investimentos contínuos em infraestrutura e planejamento urbano sustentável para aumentar a resiliência da cidade contra futuros eventos climáticos extremos. Os sistemas de drenagem existentes, embora aprimorados, ainda foram sobrecarregados pelo grande volume de chuvas, levando a inundações generalizadas. O desafio para Franco da Rocha
Assim como para muitas cidades ao redor do mundo que enfrentam ameaças semelhantes, é encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento urbano e sustentabilidade ambiental. E sustentabilidade ambiental. Seção 7. Além do concreto, o poder da conscientização. Embora investir em infraestrutura seja crucial, construir uma cultura de preparação e resiliência para desastres vai além de tijolos e cimento. Requer aumentar a conscientização pública, educar as comunidades e promover um senso de responsabilidade compartilhada na mitigação de riscos e resposta a emergências. Equipar os cidadãos com o conhecimento e as ferramentas para se preparar, responder e se recuperar de desastres é fundamental. Campanhas de conscientização pública podem desempenhar um papel vital na disseminação de informações cruciais e na promoção de medidas proativas para reduzir os riscos. Seção 8. Franco da Rocha. Uma história de resiliência, um chamado à ação. A história de Franco da Rocha é tanto uma história de vulnerabilidade quanto um testemunho do espírito indomável de resiliência. Apesar dos desafios recorrentes impostos pelos desastres naturais, a comunidade tem demonstrado consistentemente sua força, união e determinação para reconstruir e se adaptar. As enchentes de 2000 construir e se adaptar. As enchentes de 2025, embora devastadoras, serviram como um lembrete pungente do poder da ação coletiva. A resposta da comunidade, desde vizinhos ajudando vizinhos até os esforços incansáveis das equipes de resgate, demonstrou a força que reside na união e na responsabilidade compartilhada. Seção 9. Uma responsabilidade compartilhada, preparando-se para as tempestades que virão. A preparação é essencial para mitigar os impactos devastadores das tempestades. As enchentes em Franco da Rocha não são apenas uma preocupação local. Elas afetam a vida de milhares de pessoas. São um lembrete severo do desafio global representado pelas mudanças climáticas e pela crescente frequência de eventos climáticos extremos. À medida que nosso planeta aquece, as consequências se tornam mais evidentes. Podemos esperar chuvas mais frequentes e intensas, resultando em desastres naturais mais severos, levando a enchentes mais devastadoras em todo o mundo, afetando milhões de vidas. É imperativo que hajamos agora, individual e coletivamente, para enfrentar esses desafios. Para abordar as causas profundas das mudanças climáticas, precisamos reduzir a poluição e promover energias renováveis. E construir comunidades mais resilientes, capazes de resistir aos impactos das tempestades. A história de Franco da Rocha é um chamado à ação, um exemplo de resiliência e solidariedade.
Um lembrete de que todos nós somos partes interessadas nesta luta contra as mudanças climáticas. Trabalhando juntos, podemos fazer a diferença. Podemos criar um futuro mais seguro e sustentável para nós e para as gerações futuras, garantindo um planeta habitável para todos.